Mais uma vez, boa noite. Agora nós vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor. Você que tem sua Bíblia, por favor, abra no 2º capítulo de Lucas. E o que eu quero perguntar a você essa noite é o que você sentiu no dia que você soube do nascimento de Jesus. Vamos pensar. O que eu senti no dia que eu soube do nascimento de Jesus? Vamos orar. Obrigado, eterno Deus, porque um dia Cristo veio ao mundo e nós te agradecemos. Sabemos, ó Senhor Deus, que foi o teu amor que fez com que ele viesse. Também, ó Senhor Deus, o amor de Cristo fez com que ele próprio viesse. E nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor abençoe cada coração agora, Pai, para que todos nós possamos, mais uma vez, glorificar o nome do teu Filho Jesus. E, ó Deus eterno, aqueles que necessitam ainda de reconhecer, que reconheçam Cristo como Salvador. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor. Amém. Lucas 2 diz: E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Hoje nós vamos ler o capítulo inteiro de Lucas, esse capítulo. O primeiro grupo de pessoas que sabem do nascimento de Cristo são os seus pais. Então, José e Maria. A questão aqui, para mim, a mensagem hoje, o que eu me propus a discutir com vocês essa noite, é que a gente não sabe o sentimento deles. A Bíblia não relata aqui como eles se sentiram. Então, baseado no texto de Lucas, a gente não pode tirar uma palavra daqui e dizer Maria se sentiu assim. Mas você precisa pelo menos pensar. E eu não quero dizer o que ela sentiu. Mas se você fosse uma mulher que estivesse com o seu bebê agora numa estrebaria, o primeiro berço, uma manjedoura, como você estaria se sentindo? Muito bem. Aí, você tem que pensar. Tem gente que vai para o lado negativo, tem gente que vai para o lado positivo, e eu deixo você, tá? Porque eu não quero estar no seu coração agora. Muito bem. Vamos imaginar que você seja José. Você, cuidando de sua esposa, cuidando do nascimento do seu filho, mas agora, ele está em uma estrebaria, com o primeiro berço, uma manjedoura. Como você estaria se sentindo? Só não quero que você esqueça que o anjo falou com Maria, quem viria. Só não quero que você se esqueça também que o anjo falou com José. Eu só não quero que você se esqueça do que Maria foi chamado. Do que José foi chamado. Não está no texto aqui, mas você sabe que Maria é bem-aventurada. E você sabe também que José era um homem justo. Por isso que José foge. José não foge de covardia. José foge porque era justo. Mas essa discussão vamos deixar para um outro dia. Vamos agora para outros personagens aqui. Porque a ideia é, o que foi que você sentiu quando você soube que Jesus nasceu? Verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Grande temor não foi porque Jesus nasceu, mas porque eles viram o anjo. Então, isso não importa para a gente, tá? Vamos continuar o texto. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, um dos sentimentos que qualquer um
deveria ter ao saber que Jesus nasceu é um sentimento de alegria. Mas vamos lá. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma grande multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E a Bíblia continua dizendo: e foram apressadamente, e acharam Maria, José e o menino, deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia dito. Muito bem, então nós temos alegria aqui, nós temos aqui também maravilhamento, e nós temos uma coisa importante, que é o que Maria fazia. Então vamos lá. Você percebeu no texto, você que está com a sua Bíblia aberta, como Maria se comportava diante do acontecimento? Perceberam ou não? Como é o comportamento dela? Ela guardava em seu coração. Tá bom, então guarde essa informação. Então, ao Jesus nascer, e as pessoas saberem do nascimento, seus sentimentos era a alegria. Não pense de forma nenhuma que ser alegre é ser uma pessoa que todo dia está feliz. Não é isso. Não confunda as coisas. Não confunda alguém de bem realmente com tudo na vida, porque a questão é que os problemas sempre vão acontecer. Agora, como é que nós passamos pelo problema? Alegres ou não? A gente depende de bons acontecimentos para sermos alegres? Não. O sentimento de alegria que esses homens eles tiveram é porque algo importantíssimo aconteceu, e esse algo importantíssimo que aconteceu, eles esperavam, porque eles, diferentemente de nós, esperavam a vinda do Messias. Por isso que nós cantamos: o Messias vem. Nós cantamos no coral, tá? A gente estava falando sobre o povo da época. A igreja, nós esperamos o Messias? Não. Ele já veio. Já cumpriu a sua obra na terra. Já foi para a cruz, morreu por nós. Nós esperamos a volta do Cordeiro. Nós esperamos a volta do leão da tribo de Judá. Nós esperamos a volta do nosso Salvador. E igreja tem que se comportar de forma diferente do povo de Israel. Porque nós somos conduzidos pelo Novo Testamento, o povo de Israel pelo Velho. O Velho Testamento é jogado fora? Não. Nós olhamos para o Velho Testamento à luz do Novo. Sempre desse jeito. Então, é a alegria, porque Cristo um dia nasceu. E Ele nasceu para ser Salvador. Ele nasce por causa de uma obra. O nascimento é importante, porque na verdade, o seu nascimento foi um milagre. Maria e José ainda não estavam casados, eles tinham um compromisso. E por isso eu digo a você, a Bíblia diz para nós, que José era justo. Ele assume a culpa e vai embora. O nascimento é um milagre, isso é muito importante para nós. Outro sentimento que nós vemos aqui é o maravilhamento. As pessoas estavam maravilhadas em saber o que os pastores viram e ouviram. Então, os pastores viram o anjo, ouviram o anjo. Depois os pastores viram os anjos e ouviram os anjos. Esses pastores conferiram o que foi dito para eles e viram o menino da forma
como o anjo falou, da forma como aquele anjo descreveu. E eles se maravilham, e maravilham todos aqueles que ouvem que Cristo nasceu. Então agora as pessoas estão espantadas. Por quê? Porque aquele que foi um dia prometido, agora foi anunciado por um anjo. Muito bem, isso também não é o nosso caso. Os anjos não vieram até nós. O que nós temos, por exemplo, hoje, é um grupo reunido para assistir um musical e ouvir uma porção da palavra. Mas o que você sentiu quando você soube do nascimento de Cristo? Cristo nasce. Maria, sem conhecer um homem, no sentido para poder, realmente ficar grávida, está agora esperando um bebê. Passa-se o tempo, ela vem e o bebê nasce. Você só não pode esquecer de tudo o que aconteceu antes disso, que a Bíblia descreve. O anjo aparecendo para ela, José voltando, e é claro, contando para ela que o anjo aparece para ele. O encontro dela com Isabel, que é mãe de João o Batista, não podemos esquecer nada dessas coisas. E aí, de repente, ela está ali, e os pastores chegam contando sobre o anjo. Os pastores chegam contando sobre os anjos. E o que Maria faz? Guarda tudo em seu coração. Cada um se comporta de um jeito. Cada um tem um sentimento. E eu quero perguntar a você, qual é o sentimento que você teve quando você soube que Jesus nasceu? Verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Imagine que você é Simeão. Nós não sabemos com quantos anos isso foi revelado a ele. Que sentimento você teria se soubesse que Jesus nasceu? Qual é o sentimento que você teve quando você soube que Jesus nasceu? Continue o texto comigo, que eu quero que você pense em Simeão. A Bíblia está contando para nós que para esse homem foi revelado que ele não morreria antes de ver o Salvador. Então eu vou ler de novo para você perceber, se você não percebeu. Havia em Jerusalém um homem verso 25, um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que ele procedesse segundo o uso da lei. E então o tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Então, agora Simeão pode morrer. E ele agora pode dizer:
eu estou tranquilo, porque agora eu vi o Salvador. Então eu queria te perguntar, como deve ter sido para Simeão ir ao templo, fazer o seu trabalho e olhar as crianças vindo. E Deus nunca falar para ele. E ele, acabando a sua jornada diária, ele falava para si próprio: ainda não chegou a minha hora. E depois ele iria até lá de novo, cumprir o seu papel no templo. E as crianças iam passando e passando, passando, e ele em seu coração dizendo: ainda não foi o dia. E os anos foram passando. E Deus nunca revelava para ele que o Salvador estava ali. E ele cumprindo o seu papel. Mas um dia ele vê Jesus. O Espírito revela: este é o Salvador. E ele diz: agora eu posso morrer. Quantos de nós pode dizer essa noite: agora eu posso morrer? Quantos de nós pode dizer: despede em paz o teu servo, pois a tua palavra já se cumpriu na minha vida? Quantos de nós pode, diante do Senhor, não diante de todos nós aqui, mas diante do Senhor hoje, deitado em sua cama, dizer: eu estou pronto? Simeão fez a sua parte. E aí o Senhor Deus pôde despedi-lo. Mas o texto continua. E a Bíblia diz: e José e sua mãe se maravilhavam. Eu estou no verso 33. Como eu disse aos irmãos, nós vamos ler o capítulo inteiro. E José e Maria, sua mãe, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Verso 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Muito bem, agora nós temos uma profetisa no templo. O que ela está fazendo ali? Falando do Salvador a todos que esperavam por ele. A questão é: quantos de nós estamos esperando por Cristo agora? Quantos de nós, servos do Senhor agora na nova aliança, no Novo Testamento, estamos esperando que ele volte? Existia um grupo que o Senhor Deus separou e cuidou para esperar a vinda do Messias. Que tipo de sentimento eles tinham? E eu quero te perguntar: o que você sentiu quando você soube do nascimento de Cristo? O verso 40 diz: e o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Muito bem, vamos dar um grande salto na vida de Cristo agora. Até agora nós estamos no nascimento de Cristo, próximo do nascimento de Cristo e muito próximo. E agora nós vamos dar um grande salto. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Aguarde isso. Eles não moravam em Jerusalém, eles iam até lá. E tendo ele já 12 anos, ele não é mais um bebê. Estamos dando um grande salto. Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe.
Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. Aí alguém pode estar aqui nessa noite e perguntar, mas o que é isso? O que é isso? Como que se perde um menino de 12 anos numa festa? Então agora todo mundo presta atenção no que eu vou falar. Falei para vocês que nós estamos dando um grande salto. Todos perceberam a idade de Jesus? Agora, quantos anos Jesus tinha? 12. Muito bem, então todo mundo comigo? Esta festa da Páscoa era a última festa de Jesus como criança. Quando Jesus participasse da festa da Páscoa aos 12 anos e regressasse, ele seria um homem. Não pense nesse negócio de 30 anos ser adolescente. Isso aí é coisa inventada. O negócio é o seguinte, Bíblia é assim, né? A pessoa começa a poder se reproduzir, se torna adulto. É desse jeito, não tem esse negócio de adolescente. Adolescente é a gente que inventou. Então vamos lá. O que pode ter acontecido? Cristo, na ida, foi no grupo das mulheres e das crianças. Como era a primeira vez que ele voltava como homem, ele poderia escolher entre vir com os homens, no grupo dos homens, ou se despedir dos parentes, vindo com as mulheres e os primos mais novos, no grupo das mulheres e das crianças. Ele poderia escolher. Então o que acontece? José olha para o grupo dos homens. É o que pode ter acontecido, tá? Voltou com a mãe. A mãe olha para o grupo das mulheres e das crianças. Ele já é um homem. Deixa ele voltar com o pai. Quando, nesse negócio de ir para lá e para cá, e ninguém vê nunca Jesus em lugar algum, chega, o que aconteceu? Não está com você? Não. Não está com você? Não. Já perdeu seu filho alguma vez? Nunca perdeu? Eu e Marola, uma vez descendo aqui, o carro estava lá embaixo, olhei para ela e falei, cadê o menino? Ela falou, sei lá, você que sabe. Voltamos para pegar. Isso acontece, né? Então, isso acontece. Então, foi por isso que Jesus, não é que ele se perdeu, Jesus sabia o que estava fazendo, você vai ver pelo texto, e José e Maria estavam, um pensando que estava com o outro, eles estavam em grupos diferentes, tanto na ida quanto na volta, tá? Aqui Jesus se torna adulto. Muito bem, vamos lá para o verso 46, tá? E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então agora você percebe para que Cristo vem. Vamos lá? Ele agora adulto, não é que ele está respondendo mal à mãe dele, você conhece o texto. Ele é um homem agora. Tá joia? Não pode pensar em Jesus ou qualquer garoto de sua época como os nossos meninos de 12 anos. Agora, ele é um homem. Cristo não ficou na manjedoura. Comigo? E todos, verso 47, todos que estavam, e todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus vem mostrar agora, logo no 2º capítulo de Lucas, logo após Lucas relatar o seu nascimento, para que ele veio? Ele veio tratar das coisas do seu pai. E de repente ele precisa olhar para os seus pais terrenos, porque Jesus é um homem. Jesus, ele é Deus, é um Deus que se faz homem,
Ele vem e fala para eles: a minha obra é diferente. O que Maria faz? Guarda tudo em seu coração. O que será que ela sentia? O que será que todos aqueles que um dia encontraram Maria após a morte de Cristo, ouvindo Maria falar sobre tudo isso, sentiam? Aí você essa noite pode dizer assim para mim: Neil, na verdade, quando eu soube que Jesus nasceu, eu não senti nada. Eu tenho dito, 24 de dezembro a 24 de dezembro. 24 de dezembro a 24 de dezembro, Feliz Natal. Eu só sei isso. Talvez você não sentiu nada, é porque o meu Natal e o teu, talvez não tenha nada a ver com Cristo. Porque nem a gente nasceu de novo ainda. E eu quero te dizer essa noite, palavras do Senhor Jesus a Nicodemos. Agora eu estou em outro livro, estou em João, e termino aqui, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Nós estávamos com um bebê, que se torna adulto aos 12 anos, e que agora está diante de um príncipe do seu povo. Esse é Jesus. Ele não ficou na manjedoura. Ele foi tratar das coisas de seu pai. Ele foi olhar para todo tipo de gente, inclusive para um de seus príncipes, e falar coisas como esta. Nicodemos continua dizendo: eu sei de tudo isso porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Então todos aqui são nascidos da carne. Agora a questão é, olhe para o seu coração agora. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu a segunda vez? Então, talvez você não sinta nada quando alguém falar que Jesus nasceu. Você nasceu a segunda vez? E o verso 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E eu termino aqui, e deixo uma literatura para todos. Uma explicação excelente sobre esse pequeno texto da Bíblia. Está num livro de Max Lucado, que tem como título, Ele Escolheu os Cravos. Se você ainda não leu esse capítulo, eu quero te pedir uma coisa: não passe dessa vida, não vá embora dessa terra antes de ler esse capítulo. Eu só quero te dar uma palhinha dele. É necessário nascer de novo. Só quem pode fazer este de novo, que está na Bíblia, é quem fez a primeira vez. Então vamos lá? Preparados? Todo mundo junto, hein? Então, vamos brincar como eu sempre brinco com vocês quando eu falo sobre esse texto. Vamos imaginar, vai vir uma cantora aí, né? São José, estão sabendo? Tem gente até que comprou já ingresso. Aí é o seguinte, eu brincando, né, com o pessoal, falo assim: meu, essa moça aí, acho que ela vai dar um calote na gente, já mudaram a data, né? Mudaram a data, era uma data, agora é outra. Aí eu falei assim: mas não tem problema, qualquer coisa, a gente mesmo vai e a gente chama alguém para cantar. Aí o pessoal ouvindo: não, que isso? Ué, mas a gente não canta bem? Não, mas a gente quer ouvir ela. Porque só ela pode cantar a música da forma que ela canta. Então é assim. Se você vê um quadro, não adianta falsificar.
Só quem fez aquilo na primeira vez tem autoridade de dizer, é meu. Só Deus pode fazer você nascer de novo. Porque Ele fez a primeira vez. Então, dê uma lidinha nesse capítulo que eu falei para você desse livro. Você vai gostar bastante. Que Deus te abençoe, que você possa nascer de novo. E nascendo de novo, possa desejar Feliz Natal de verdade. Tá? Não um boa noite. Não um tudo de bom para você. Mas um Feliz Natal. Com Cristo vivo no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a compreender mais e mais dela a cada dia. E abençoe que todos aqui possam nascer do Espírito, ó Pai. Possam ter nascido dele. Possam, ó Senhor Deus, reconhecer Cristo como Salvador. Em nome dele, Jesus, que é o Messias, que é o Salvador, que virá para nos buscar, nós oramos. Amém.